Primeiro, então, já pergunto para o senhor como que deve ser, então, a sua conduta agora de apoio ao presidente Jair Bolsonaro para a reeleição em segundo turno. Olha, Kalina, nossa conduta vai ser, obviamente, de quem acredita que, neste momento, a melhor escolha, né, para nós, no Mato Grosso, e me perdoe dizer também para o Brasil, é escolher o projeto representado pelo presidente Bolsonaro. E muito mais do que escolher entre pessoa A e pessoa B, nós vamos decidir qual o caminho que o Brasil toma em termos de macroeconomia, né, em termos de políticas públicas importantes, e o que representa um grupo e o que representa o outro grupo. Voltar ao passado com tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores fez durante muitos anos no Brasil, que levou ao que levou, todos nós sabemos que não é isso que eu acredito que a maioria dos brasileiros não queira. Então, eu vou, né, como apoiador, como governador do meu estado, que graças a Deus me elegi no primeiro turno com quase 70% dos votos, vou, né, usar daquilo que nós temos com a capacidade de influenciar, de pedir voto, de explicar, tentar ganhar voto em cada rua, em cada esquina. Cada voto vai ser importante, porque seguramente essas eleições de segundo turno serão muito disputadas no Brasil. Já que o senhor mencionou o seu desempenho no primeiro turno, governador, queria tratar justamente disso. Quase 70% de votação liquidou essa disputa já em primeiro turno. A que o senhor atribui esse resultado, mas eu também gostaria de escutá-lo em relação à Assembleia Legislativa do Estado. Cerca de 75% dos deputados estaduais se reelegeram. Isso irá ajudá-lo na condução do próximo mandato? Quais são as prioridades? Daniel, um governador, um presidente, não importa, um prefeito, principalmente quem está no executivo, a sua reeleição passa necessariamente pela avaliação que o cidadão do seu estado, da sua cidade tem, quanto ao desempenho que esta pessoa apresentou durante o governo que ele exerceu nos últimos anos. Então, o estado de Mato Grosso, eu lá, quando nós iniciamos, né, com muita dificuldade. O estado estava com uma situação muito ruim, salário atrasado, 13º não tinha sido pago e por aí vai. Nós implementamos, Daniel, uma política muito rígida fiscalmente para reequilibrar as contas públicas, e com equilíbrio fiscal nós pudemos implementar uma série de políticas públicas, muitos investimentos em infraestrutura, na saúde, e aí tudo melhorou. Então a nossa reeleição se deve à correta aplicação do dinheiro público, à correta, né, exercício daquele que é o papel do Estado, que ele tem um papel de arrecadar impostos corretamente, mas aplicar esse dinheiro corretamente em prol da sociedade, devolvendo serviços públicos melhores. Então foi por isso que eu me elegi em primeiro turno com muita facilidade, graças a Deus, e também a Assembleia Legislativa é fruto disso, porque se o governo está bem, se o executivo está devolvendo para a sociedade aquilo que nós pagamos na forma de impostos, né, a política, o cidadão fica contente com a política, e aí o legislativo se beneficia disso. Por isso que de 22 deputados que foram para a reeleição, 18 se reelegeram, só 4 perderam o mandato por alguma estratégia, até mesmo de partido, né, ou de condução nas suas regiões. Governador, pergunta agora de Cristina Grêmio. O microfone, Cris, está desligado. Parabéns pela eleição, governador. Eu queria fazer uma pergunta relativa a apoio ao presidente Bolsonaro aí no seu estado. O senhor já declarou apoio, né? Eu estava olhando aqui no site do TSE, o senador eleito por Mato Grosso. O senhor é do União Brasil, né? E o senador é do PL, que é o mesmo partido do presidente. Então, eu acho que são duas forças políticas aí que vêm em apoio. Mas em relação à abstenção, como foi no estado, e se há alguma estratégia específica para tentar convencer esses eleitores que se ausentaram no primeiro turno para que compareçam às urnas no segundo? Cristina, talvez a grande polarização que exista hoje, que provavelmente vai existir nos próximos dias, porque muito mais do que debater sobre Bolsonaro e sobre Lula, né, e ambos têm qualidades, ambos têm as suas características, o Brasil vai escolher entre dois projetos muito distintos. Um
e aí eu quero ser respeitoso, porque a política precisa ser exercida com respeito aos seus adversários, em respeito ao eleitor. E o eleitor brasileiro vai compreender e precisa compreender muito claramente o que representa um, o que representa o outro. Então, no meu estado, a nossa estratégia vai ser fazer um debate muito franco, muito aberto. O presidente Bolsonaro, ele já atingiu 60% no primeiro turno de votos efetivos, né? E nós vamos agora buscar aumentar isso, né? Para equilibrar outras regiões, para ajudar a equilibrar outras regiões, que nós sabemos que o presidente Lula tem uma vantagem maior. E o nosso diálogo é muito mostrando que o país hoje, né, está começando a trilhar uma trajetória positiva, diferente daquilo que está acontecendo em muitas regiões do planeta. A nossa inflação está sob controle, a geração de emprego está positiva e a Europa, os Estados Unidos, começando uma grande recessão. Então, a mudança de rumo agora pode ser muito arriscada, pode ser muito perigosa. O Brasil não pode dar esta guinada para a esquerda e correr o risco de acontecer no nosso país o mesmo que já aconteceu com vários países aqui na América Latina que deram essa guinada para a esquerda, e aí as consequências todos nós sabemos daquilo que aconteceu na Venezuela, na Argentina e até em outros países. Então, o caminho mais seguro diante dessa crise internacional que vai afetar o Brasil é manter esta equipe, esta direção, porque ela já está demonstrando que os resultados estão sendo positivos para o país e para muitos brasileiros. Governador reeleito de Mato Grosso, Mauro Mendes, entrevista especial aqui no Jornal Jovem Pan. Agora seguimos com a questão de Alfredo Scaff. Boa noite, governador. Parabéns pela reeleição e pelo reconhecimento da população pelo seu trabalho. Governador, primeiramente, parabéns por optar pelo projeto de desenvolvimento do país mais rico do mundo. E Mato Grosso é um celeiro da humanidade da produção de grãos, que é um país dentro de um país. Acho que muita gente não sabe o tamanho da riqueza que Mato Grosso tem, dentre outros estados do Brasil. Governador, como é que os seus 140 e poucos prefeitos encaram uma candidatura de uma pessoa que é candidata a presidente desde 1990, e em pleno século XXI, ainda flerta com um movimento invasor de propriedade privada, que, na verdade, a propriedade privada é garantida pela Constituição, é a base da nossa segurança, da nossa produção e da nossa riqueza. Como pode alguém ainda flertar com um movimento que, simplesmente, com a maior naturalidade do mundo, é inimiga do agronegócio e do país, consequentemente? Alfredo, você disse muito bem, o nosso estado, e eu não quero ter aqui a presunção de dizer que é um país dentro de um país, mas o nosso Mato Grosso é hoje um grande produtor de alimentos, é um estado que tem no agronegócio a sua relevância, e o agronegócio brasileiro é o principal setor da nossa economia e tem sido ao longo dos últimos anos. Produzir alimentos é algo extremamente importante para o nosso país. O mundo, a segurança alimentar, está talvez nos pilares que vão demandar aí as grandes decisões, que vão sustentar os debates, e a segurança e a insegurança do próprio planeta passa pela segurança alimentar. Então, o nosso país, Brasil, e o nosso Mato Grosso tem uma relevância nesse cenário. A questão da segurança de propriedade, a segurança jurídica, ela é fundamental para a estabilidade de um povo, de uma nação. Quando a gente tem um presidente, quando você tem alguém que gera essa insegurança, isso afugenta investimentos, isso cria um clima de tensão, e esse discurso alimentado, pelo menos por uma parte da esquerda, ou por muitos líderes da esquerda, é um discurso de 30, 40 anos atrás. Alguns defendem a reforma agrária que deveria talvez ter acontecido no Brasil há 50, 60 anos atrás. Hoje, a competitividade, né, aquilo que o mundo exige, as tecnologias, o modelo que está dando certo não pode ser mexido. Aquilo que está acontecendo no Mato Grosso, que acontece em grande parte do Brasil no agronegócio, precisa ser reconhecido, valorizado, potencializado, e nós precisamos aproveitar dessa riqueza gerada por esse setor da economia e aí sim combater as desigualdades que existem no nosso país, que existem em todos os lugares. Mas a segurança jurídica, a segurança da propriedade é um pilar importante
para que um país, uma nação possa se desenvolver. Isso não pode ser colocado em risco e nós, em Mato Grosso, temos isso como uma cláusula importante para a decisão que nós tomamos de apoiar o projeto do presidente Bolsonaro. Agora, governador, rapidamente, como o senhor tem visto as discussões em torno das pesquisas eleitorais e também da lisura dos institutos? Há muitas movimentações do Legislativo, projetos de lei foram apresentados também, a possibilidade de abertura de uma CPI, já tem uma investigação, pelo menos em curso, da Polícia Federal após o pedido do ministro da Justiça. Houve erros no âmbito nacional, gostaria da sua opinião em relação a essas iniciativas e também sua percepção aí no estado de Mato Grosso. Olha, Daniel, você tem toda a razão. O que aconteceu em alguns estados, ele foge a qualquer questão técnica. São Paulo, né, e tantos outros lugares no Brasil, são exemplos assim inquestionáveis que algo que foge à técnica, que foge ao princípio lá previsto de margem de erro. Tá bom, 3%, que fosse 4%, que fosse 5%, mas teve casos, né, absurdos de erro, então aquilo, né, nos parece, cheira que não é erro e que aquilo pode ter sido outra coisa. Eu espero que as investigações possam conduzir, porque isso acaba influenciando, isso é um instrumento muito maldoso e malicioso de tentar influenciar o eleitor, e influencia, porque infelizmente tem pessoas que votam em quem acha que vai ganhar ou que tende a votar em quem acha que vai ganhar. E isso, né, não precisa, né, não pode mais continuar acontecendo. No meu estado, né, eu posso dizer que assim, os institutos é raro, mas dentro da margem de erro. Então, é tolerável que isso aconteça. Agora, em outros lugares no Brasil, são casos de polícia realmente e não de instituto de pesquisa.